vamos começar a parte de geoprocessamento, que é a nossa última etapa do curso. E a minha ideia hoje é dia 12. A minha ideia é que a gente tenha também um encontro no dia 19 e um encontro no dia 26. A depender do andamento da aula de hoje, da semana que vem, eu acho que talvez vocês já consigam entender o que é que eu quero para esse processamento de vocês. E aí no dia 26 seria só para tirar a dúvida. Professor, mas o semestre vai acabar no dia 10. É verdade, ele acaba no dia 10, mas a gente tem até o dia 18, eu acho, para inserir as notas de vocês. Então, a nota final de vocês. Então, a gente vai usar até o limite aí para eu dar um espaço maior para vocês entregarem os trabalhos finais. E aí, nesse sentido, a gente teria aí, antes do dia 18, a gente teria hoje, 12, 19, 26, acho que 2 de fevereiro, é isso? Vejam, por favor, aí no calendário. 2 de fevereiro... Eu acredito que 2 e 9. 2 e 9 de fevereiro, seriam esses dias. Então, mesmo depois que a gente... Eu acho que a partir da aula que vem, vocês já podem começar esse trabalho, esse projeto final, porque vocês vão ter uma boa ideia do que fazer. E aí vocês teriam aí pelo menos 3 semanas para entregar esse projeto final. Porque aí a gente vai colocar como limite para vocês exatamente esse final de semana do dia 9. Não exatamente o dia 9, que cai numa quarta-feira, uma quarta-feira, mas talvez até aí o sábado ou domingo desse final, dessa semana aí que compreende o dia 9. Ok? É isso. Bem, começando a parte de geoprocessamento aqui, só com uma citação aqui do professor Gilberto Câmara, do livro dele de geoprocessamento. Ele fala que se onde é importante, então o geoprocessamento é a sua ferramenta de trabalho. Vocês vão ter, os alunos de engenharia civil não, até por isso que foi criada essa cadeira, mas os alunos de engenharia ambiental têm uma disciplina específica de geoprocessamento que normalmente era dada pela professora Renata Luni, eu não sei se ainda mas vocês vão ter a oportunidade de experimentar e trabalhar mais com geoprocessamento lá na cadeira dela. Os alunos de engenharia civil, infelizmente, só tem essa cadeira aqui para fazer esse experimento, e aí só no nível do mestrado e do doutorado, se quiserem. Existem outras cadeiras no Departamento de Engenharia de Transporte ofertadas no nível da pós-graduação, tanto de especialização quanto mestrado quanto doutorado no DET. Mas o pessoal de engenharia ambiental ainda vai ter a oportunidade de trabalhar mais focadamente na sua área de atuação em geoprocessamento com a professora Renata Luna. Pois bem, voltemos aqui. Deixa eu fazer um ponteiro de leis aqui. Pronto. O que a gente vai ver na aula de hoje e na aula da semana que vem, provavelmente, são esses 12 itens. Uma introdução ao geoprocessamento, conceitos e definições, fontes de aquisição de dados geográficos, aplicações de geoprocessamento, tipos de dados geográficos, representação de dados geográficos. E aí, a gente deve ver isso na aula de hoje. No nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouco especificamente sobre dados vetoriais, vetorização, análise topológica, álgebra de mapas, inferência espacial, e a gente vai fazer tudo isso fazendo. Então, a aula de hoje ela é mais, digamos assim, conceitual. O início da próxima aula também é conceitual, mas depois a gente já vai direto para o ferramental, e aí a gente termina no dia 26 usando só a ferramenta, sem ter mais nada para fazer, só aplicando o ferramental em QGIS. A minha ideia é isso. Tá certo? Qual que é o objetivo do geoprocessamento? São vários. O geoprocessamento é uma área, digamos assim, uma área do conhecimento que está na ponta ali das geotecnologias,
que tem objetivos diversos a depender da, digamos assim, do intuito que você tem na sua utilização. É uma ferramenta que não é utilizada apenas na engenharia, é utilizada para várias, como ferramenta de trabalho da administração, da gestão, da engenharia, até da medicina, quando a gente está trabalhando com epidemias, por exemplo, como a de Covid 2019, daqui a pouco vou mostrar para vocês essas aplicações. Mas, basicamente, o objetivo do geoprocessamento é compreender e ser capaz de aplicar conceitos básicos de geoprocessamento. É isso que eu quero com vocês aqui. Não vou me aprofundar, porque não há tempo para isso, né? Espero que a professora Renata Luna faça isso, já que aqui a gente tem várias outras geotecnologias. Criar, editar e usar banco de dados espaciais, a gente vai trabalhar um pouco com isso aqui. E realizar análise espacial simples, com fins de mapeamento, modelagem e tomada de decisão. Então, o objetivo dessa nossa última parte aqui é isso, e provavelmente esses aqui também são os objetivos do último projeto de vocês, certo? Uma bibliografia básica aqui da cadeira. Hoje recebemos a notícia que até a biblioteca de pós-graduação vai voltar ao modo remoto, por conta da pandemia. Várias pessoas estão com sintomas de síndrome gripal, como eu, como o Tiago, e as pessoas também estão com muito medo nessa recrudescência da pandemia, agora com a variante Ômicron, e a biblioteca da pós-graduação vai voltar a partir da semana que vem a ser remoto, não vai ter mais presencial. Bem, vou falar especificamente de 3 ou 4 dessas bibliografias que eu coloquei lá. O primeiro é o livro do Longley e et al., chama Sistema de Ciência da Informação Geográfica, a 3ª edição. É um livro que traz muito sobre a geotecnologia, o geoprocessamento, WebSig, apps, como a gente fazia análises espaciais a partir de ferramentas de última geração. Então, ele está em português, tá? Toda a bibliografia está em português. Introdução à Ciência da Geoinformação. Esse é o livro que eu falei para vocês, que eu citei agora, professor Gilberto Câmara, Clodoveu e Antônio Miguel. São pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que têm uma vasta experiência na área de geoprocessamento e escreveram livros em formato de e-book, e está aí, ó, o link para vocês verem. Existe uma versão vendida e existe uma versão gratuita. Lá no meu blog eu já deixei para vocês o link de um PDF de uma versão gratuita desse livro. Da mesma forma que esse e-book também é gratuito, chama Análise Espacial de Dados Geográficos, também da mesma equipe, liderada pelo professor Gilberto Câmara, só que agora com a inclusão da Marília e da Suzana, que são pesquisadoras também do INPE, que trabalham um pouco mais de ferramental analítico de geoestatística e modelagem de dados espaciais. E, finalmente, do mesmo grupo, só que este agora encabeçado pelo professor Clodoveu, que trabalha mais na parte de computação, e inclui aí os pesquisadores Marcos Casanova, Lúbia Vinhas e Gilberto Queiroz, mas também do mesmo grupo do INPE. E este livro também é um e-book disponível de forma gratuita para que vocês tenham acesso a ele. Eu acho que com esse material, principalmente para o pessoal da área de engenharia ambiental, é um ferramental que vocês deveriam ter, deveriam guardar, porque vocês devem utilizar se forem para essa área trabalhar nessa área de gestão, forem trabalhar nessa área de banco de dados espaciais, de mapeamento de recursos naturais, ou mesmo na área pública, em secretarias, vocês vão precisar desse material. Então está disponibilizado aí para vocês. Bem, vamos falar um pouco do processo. Vocês estão aí ainda, gente? Loreninha, você está assustada ainda? Lorena Terra chamando. Ok. Está rindo, já está menos assustado. Vamos falar um pouco da representação, da necessidade de representação computacional no geoprocessamento. É assim, por que a gente precisa ter uma representação computacional? Porque o mundo real é muito complexo. O mundo real ele é muito difícil de ser representado. E nesse sentido, para trabalhar, para a gente conseguir melhor compreender
entender e compreender, analisar e até propor alguma alternativa solucional para um problema no mundo real, a gente precisa criar um modelo dele. Digamos assim, esse universo real, que é onde a gente vive, onde a gente mora, onde constrói as obras de engenharia, onde acontecem os conflitos territoriais, os alagamentos, os desmoronamentos, onde tudo acontece, é o nosso universo real, e é extremamente complexo. A gente tem uma representação fidedigna dele. Nesse sentido, a gente busca outras 3 representações que são computacionais. Uma é o universo conceitual, outra é o universo de representação, outra é o universo de implementação. E cada um deles tem as suas especificidades. E para trabalhar com geoprocessamento, a gente tem que entender esses diferentes níveis de abstração de representação computacional. Por exemplo, a gente pode dizer para vocês que, em relação a níveis de abstração, no mundo real, por exemplo, eu posso compreender como objeto do mundo real um lote, um terreno, um tipo de solo, qualquer coisa física que ocorra na nossa realidade. Agora, no mundo conceitual, a gente já trabalha com campos, não trabalha mais com objetos. São os campos contínuos e objetos discretos. E a gente representa tudo isso numa estrutura de dados para colocar dentro do computador, que a gente, geralmente, no formato matricial ou no formato vetorial. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui, para a gente compreender como é que a gente vai colocar o mundo real dentro do computador e processar de forma que a gente consiga entender o que está acontecendo e tomar a melhor decisão para esse problema que a gente está analisando. Bem, dentro do universo conceitual, tomando aí o conceito do Orbois, de 95, a gente vai ter 2 tipos digamos assim, de conceitos. Os objetos discretos e os campos contínuos. Por exemplo, o objeto discreto é uma entidade identificável geograficamente. Por exemplo, um ponto de parada de ônibus. É um ponto. Ele é representado no nosso espaço computacional como um ponto. E todo ponto tem como característica, como atributo, as suas coordenadas. Então eu posso dizer, na coordenada norte-este, na coordenada latitude e longitude tal, tem um ponto de parada de ônibus que se refere à parada de ônibus na frente da casa da Caroline, que mora no Meireles, na Avenida Beira-Mar, no Blue Tree Towers. Pronto. É um ponto, é um objeto discreto. Eu sei exatamente onde ele está. Se não fosse um ponto, poderia ser uma outra entidade, que poderia ser, por exemplo, uma via. Uma via nada mais é a representação do que uma linha representada pelo seu eixo, que começa em um ponto e termina em um ponto, que tem sentido definido daqui para cá, ou ambos, que tem orientação, que tem coordenada, que tem comprimento. Esse é um objeto discreto. Geralmente os objetos discretos, eles são vetoriais. Agora, os campos contínuos, eles são representados por uma superfície contínua que não tem, digamos assim, uma discretização no espaço. Um mesmo ponto, ele pode ser uma coisa, mas ele pode ser outra. Digamos assim, ele é ambíguo em relação ao espaço. Geralmente, ele é representado por superfícies no espaço geográfico. Uma superfície de calor. A temperatura de Fortaleza no mês de janeiro vai ser uma superfície representando isso. O grau de dispersão de poluentes atmosféricos advindos do transporte urbano em Fortaleza vai ser uma superfície que cresce ou decresce, mas cresce ou decresce continuamente no espaço. Eu não posso dizer, esse ponto aqui exatamente tem isso. Não, ele é isso, mas ele é, digamos assim, influenciado pelos seus vizinhos do entorno, pela sua vizinhança. Deu para entender, pessoal? Bem, como é que a gente representa isso computacionalmente? A gente tem diversas representações e formas de fazer isso. Os nossos softwares... Eita. Vocês estão me ouvindo? Professor, o senhor desligou o microfone. Tá, ok.
Deu certo agora? Estão ouvindo? Sim, professor. Pronto. Para trabalhar computacionalmente com essas entidades representadas dentro de um computador, a gente trabalha com dois tipos de representação do mundo real. A representação vetorial e a representação matricial, que vocês já conhecem e talvez vocês não tenham ligado não é a pessoa. Quando eu estou fazendo um levantamento topográfico, por exemplo, eu estou trabalhando com uma representação vetorial. Quando eu estou fazendo um desenho de uma planta no CAD, eu estou trabalhando com uma representação vetorial. São entidades geométricas de ponto, de linha, de polígono, que estão representadas matematicamente na tela do meu computador. Aquela linha ela pode representar uma via, mas ela pode representar o percurso de um rio, o contorno de uma área de preservação ambiental. Aquele ponto pode representar um poço profundo, pode representar uma parada de ônibus, pode representar um ponto de acidentes e colisões no sistema de transporte público, e pode representar diversas coisas. Aquele polígono pode representar um bairro, um distrito, uma regional da cidade, a cidade inteira, a região metropolitana, o contorno de um açude, a área de inundação de uma barragem. Um polígono pode representar qualquer coisa dessa. E isso tudo é uma representação vetorial. Todos ou quase todos os projetos de engenharia são representados computacionalmente como representações vetoriais, e as entidades geométricas que a gente usa para representar são basicamente 3: pontos, linhas e polígonos. Então tudo que é de CAD, tudo que é desenho é vetorial. Agora existe, e o vetorial, não esqueçam, está associado a objetos discretos, ok? Agora, os campos contínuos geralmente são representados computacionalmente através de dados representados matricialmente. Exemplos de dados representados matricialmente: uma cena de sensoramento remoto orbital. Então, passou o satélite por ali, imaginou aquela determinada área e gerou uma matriz de linhas e colunas, que cada linha e coluna é representada por um pixel, e esse pixel tem um valor de reflectância de um determinado nível, de um determinado comprimento de onda, que no final vai ser representado por uma imagem, mas essa imagem, na verdade, é uma sequência de pixels. Ok, fiz um levantamento aerofotogramétrico com um drone, com um avião, fiz uma imagem daquela região, isso também é uma imagem matricial. Criei um modelo digital de elevação do terreno, isso é uma representação matricial. Tudo isso representado pelo que está aqui do lado direito da nossa imagem, com essa representação de pixels com valores em cores, em intensidades, em padrões relacionados com o pixel de cada um desses. E os pixels podem, então, representar superfícies contínuas de variação digamos assim, de grandezas no espaço geográfico. A sorte é que a gente tem um mundo real e a gente coloca computacionalmente, criou uma ferramenta computacional onde a gente insere diversas camadas. E essas camadas, que a gente chama de layers, elas podem ser tanto vetoriais quanto matriciais. E elas podem ser, além de vetoriais, matriciais, elas podem ser também tabulares, planilhas, por exemplo, colocadas dentro desse sistema computacional. Esse sistema computacional que a gente usa para inserir dados vetoriais, que representam parte do mundo real, dados matriciais, que representam parte do mundo real, dados tabulares, que descrevem atributos do mundo real, esse sistema computacional é o SIG. E é dentro do SIG que a gente realiza operações de geoprocessamento. Ficou claro aí, gente? Aqui existem algumas ferramentas, cada um desses tipos de representação, vetorial ou matricial, vector ou raster, eles têm uma definição muito específica sobre as suas dimensões, principalmente o matricial. Quanto menor for o tamanho do pixel que representa a minha imagem, maior vai ser o número de pixels e maior vai ser a resolução da minha imagem.
ou seja, mais definida vai ficar a minha imagem visualmente para eu fazer essa análise. Agora, se eu quiser transformar uma imagem matricial numa imagem vetorial, eu posso simplesmente contornar esses pixels. Ou eu posso achar um ponto médio desses pixels e criar uma linha, uma curva que simule a ocupação desses pixels no espaço geográfico. Então, esses quadradinhos que estão aqui embaixo são os pixels, são a minha imagem matricial. Mas essa linha contornando esses pixels, elas já são um vetor. Existem algoritmos dentro do nosso sistema de informação geográfica que transformam imagens vetoriais em imagens matriciais e vice-versa. E essas ferramentas a gente pode utilizar, porque os nossos projetos todos são feitos a partir de imagens vetoriais. Bem, fenômeno geográfico discreto. Qualquer coisa que tenha começo, fim e localização muito bem definida. Ele pode ser separado individualmente do resto. Por exemplo, um lote, uma casa, uma via, um ponto, tudo isso, um bairro, um distrito, tudo isso é um fenômeno geográfico discreto. Aqui do lado a gente tem um mapa gerado pelo IPES, que é um instituto estadual que trabalha com dados geográficos, dos 184 municípios do Ceará, onde cada um deles é um polígono definido pelo seu limite e eles estão agrupados por cores baseado na macro-região de planejamento do Estado. Por exemplo, pode levantar a mão, pode falar, Amanda, que levantou a mão. Pode desbloquear o microfone, Amanda. A muda, Mandinho. Gente, vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok, professor. Ah, tá. Foi sem problema. Então, vocês entenderam aí o que é um fenômeno geográfico discreto que tem a ver com os objetos discretos que a gente falou e que geralmente são representados vetorialmente. Então, por exemplo, a representação dos limites dos municípios de Fortaleza é um objeto discreto. Cada município é um objeto separado do outro e ele não tem incursão nenhuma dentro do outro. Cada macro-região do estado do Ceará, como por exemplo essa aqui, o litoral oeste, que está em amarelo claro, são todos os municípios agrupados que compõem a macro-região do litoral oeste do Ceará. Assim como eu tenho uma macro-região de Fortaleza, eu tenho uma macro-região de Baturité, eu tenho uma macro-região do Sertão Central, do Cariri, e assim sucessivamente. Limite definido, discreto, eu posso separar do resto. Eu sei onde está. Ok? Mas eu também tenho fenômenos geográficos que ocorrem de forma contínua, como, por exemplo, a distribuição de águas disponível de solos, água disponível no solo, no subsolo do Brasil. É uma superfície. E essa superfície ela não tem uma distribuição discreta, ela é uma distribuição contínua. Tudo que puder ser representado por um mapa de calor, por exemplo, a elevação, o modelo digital de elevação do estado do Ceará, onde é mais alto, onde é mais baixo. Para um mesmo ponto, esse ponto é um ponto de transição. Ele é um ponto que está na transição do ponto mais alto para o ponto mais baixo. A dispersão de temperatura do água do mar, o calor em Fortaleza, a poluição na região metropolitana de Fortaleza, tudo isso são fenômenos geográficos contínuos, que não são indistinguíveis. Eles não existem individualmente, mas eles são uma superfície de ocorrência. Ele existe entre as observações. O discreto não. Ele existe aqui e ele existe aqui. No meio entre eles ele não existe. Ok? Uma definição dada aí pelo professor Gilberto Câmara de geoprocessamento eu acho muito interessante, que é essa aí. Geoprocessamento é o conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica e que vem influenciando de maneira crescente as áreas de cartografia, análise de recursos naturais, transportes, comunicações, energia, planejamento urbano e regional.
Então, não tem muito para onde os alunos de engenharia ambiental fugirem que é dessa área, porque vocês vão precisar entender um pouco de geoprocessamento para atuar na área profissional de vocês. Muitos de vocês vieram para essa cadeira ainda de forma muito, digamos assim, incipiente no seu curso. Mas quando vocês estiverem mais lá na frente, daqui a 1, 2 semestres, 3 semestres, fazendo outras cadeiras, vocês vão ligar as coisas que eu estou falando aqui com a vida, com o resto do currículo de vocês. De onde é que nasceu isso? Tentando fazer um pouco de uma narrativa histórica de onde é que nasceu o geoprocessamento, de onde é que nasceu a análise espacial. Pasmem, mas isso não foi inventado por um engenheiro, não foi inventado por um arquiteto, não foi inventado por um computeiro, foi inventado por um médico. E foi inventado por um médico no século XIX. Na verdade, de forma muito intuitiva ainda, talvez a gente sempre tenha carregado, a gente que eu falo, digo a humanidade, o Homo sapiens tenha carregado consigo esse conceito de análise espacial de geoprocessamento durante toda a nossa existência. Mas ele se materializou de forma mais, digamos assim, técnica, com uma análise espacial intuitiva feita através de um mapa analógico, era um mapa em papel, não era um mapa em computador, até porque computadores não existiam naquela época, pelo médico John Snow, no século XIX, quando ocorreu um surto de cólera na Inglaterra, e ele, morando na cidade de Londres, começou a perceber que muitas pessoas que se contaminavam com a cólera moravam próximas ou muito próximas de um determinado poço. Como ele sabia que a contaminação a contaminação da cólera se dava através da água, ele imaginou, ele intuiu que as pessoas que moravam perto de um mesmo poço estavam ficando doentes, porque aquele poço deveria estar contaminado com a cólera. E aí ele começou a mapear e a atender as pessoas e perguntar: onde é que você mora? Eu moro aqui. Ele colocava um pontinho no mapa. Onde é que você mora? Eu moro aqui, eu estou num pontinho no mapa. E ele mapeou os poços de água de Londres no século XIX. E essa foi um primeiro entendimento para a interdição de alguns poços que estavam contaminados com cólera e diminuir assim a contaminação da cidade. Essa, digamos assim, embora não tenha usado recurso computacional e a análise espacial tenha sido uma análise espacial intuitiva, ela utilizou mapas, ela utilizou posição das pessoas e ela utilizou diversas informações, que foi o lugar onde as pessoas moram, o lugar onde as pessoas retiram a água e o mapa da cidade. E com isso ele tirou a conclusão de que esse poço estava contaminado, e aí ele ia ali, bloqueava aquele poço e diminuía a contaminação de cólera na cidade. Esse foi o início do que a gente está fazendo aqui agora, já no século XXI. Então, já estamos aí há muito tempo trabalhando com análise espacial, e essa é uma ferramenta que mudou, digamos assim, o tipo de ferramenta que a gente utiliza, passou de analógica para computacional, mas as análises ainda são muito parecidas. E embora essa aplicação seja uma aplicação aqui na área de epidemia, doença, medicina, combate à epidemia, que era uma coisa em que os nossos governantes deveriam estar muito preocupados, e nem todos estão, o que parece óbvio, foi o começo de tudo para que a gente viesse trabalhar com geoprocessamento computacional hoje. Bem, aqui só citando algumas aplicações, por exemplo, no monitoramento de desastres. Desastres impactam muito a nossa sociedade, elas impactam as pessoas, elas impactam o meio ambiente, a fauna, a flora, os ecossistemas, e eles têm que ser monitorados, para tentar impedir a sua ocorrência. A gente vê agora, recentemente, nessa semana mesmo, a ocorrência de pelo menos 2 desastres ambientais que poderiam ter sido evitados. Um deles é o transbordamento de um dique de contenção, de uma barreira de contenção de mineração lá em Minas Gerais. E um outro, também em Minas Gerais, a queda de rochas no entorno do Lago de Furnas, onde pessoas estavam no momento de lazer. Se isso tivesse sido monitorado, muito provavelmente ações que antecederiam a esse desastre não teriam ocorrido,
elas teriam ocorrido e teriam impedido que vidas humanas tivessem sido perdidas e que o impacto ambiental tivesse sido danoso à sociedade. Então, por exemplo, aqui o rompimento de adutora, essa adutora aqui rompeu aqui no programa de integração do Rio São Francisco, já na área do Ceará, e deixou cerca de 2.000 pessoas desabrigadas. Monitorar qual será o impacto de um possível rompimento de uma adutora e de quem serão as pessoas rio abaixo que serão impactadas, que terão as suas casas inundadas, alagadas. Isso vai prevenir as perdas humanas e também vai, se for monitorado, vai impedir ou mitigar, minimizar a ocorrência desses desastres. Aqui, alagamentos e inundações. Eu estou aqui com um exemplo que ocorre anualmente na região norte do país, em Rondônia e no Acre, que é o transbordamento do Rio Madeira. Em 2015, ele sofreu um recorde de cheia e afetou 66 mil pessoas. Então, aqui do lado, eu estou com uma imagem de sensoramento remoto que mostra o longo da calha do Rio Madeira. E aqui tem o impacto da área de inundação quando ele ultrapassa uma determinada cota de altura e como ele impacta. Inclusive, aqui é uma rodovia federal que cruza o estado de Rondônia e que vai para o Acre e que leva para a região centro-oeste. Vocês veem completamente alagada. A gente pode prever, minimizar e até socorrer antes que isso ocorra. Os desastres, eles podem ser naturais ou eles podem ser antrópicos. A gente pode tê-los provocado com uma determinada de obra de engenharia. Mas a gente pode antever, a gente pode prever e a gente pode retirar a população de lá, ou a gente pode montar um esquema de tal sorte que a gente consiga, por exemplo, esse traçado dessa rodovia à margem do Rio Madeira, já se sabe que é um traçado indevido, ele não deveria ter sido feito lá, porque o Rio Madeira transborda anualmente e alaga a superfície, a plataforma da rodovia. Então ela deveria estar mais dentro do continente, ela percorreria um caminho maior, teria mais gasto financeiro, mas seria uma rodovia que não seria inundada anualmente. Bem, aqui, planejamento e gestão urbana, escolha, por exemplo, de... Professor? Oi. Pode falar, vai. Você pode voltar lá? Pode voltar lá. Aqui? Isso. Eu queria só falar uma coisa, né? Seguinte, existem vários problemas no Brasil, né? Mas falando sobre esse assunto de monitoramento de desastre, existem 2 problemas. Primeiro, muitas cidades do Brasil não são planejadas, A maioria, inclusive, Lorena. Não foram feitas de forma planejada. E, às vezes, pode até existir um monitoramento, mas, às vezes, a falta de uma cidade planejada, organizada, a população também não ajuda com a questão do lixo, e também tem os governos que não fazem infraestrutura, não investem numa infraestrutura eficiente, né? Então, às vezes, o monitoramento pode tornar-se ineficiente devido a esses casos ou não, devido a esses fatores, né? Lorena, você tem 100% de razão quando diz que as cidades brasileiras não são planejadas. Aliás, mais de 99% das cidades brasileiras não são planejadas. Mas a gente... E tem razão também quando diz que esse problema ele é sistêmico e complexo, porque ele, digamos assim, ele depende da atuação ativa e proativa de diversos atores. Não dá para jogar culpa só no governo, não dá para jogar culpa só na população e também não dá para jogar culpa na natureza. O nosso dever enquanto engenheiros, engenheiras, pensadores, técnicos, é tentar construir obras de engenharia, planejar obras de engenharia que impactem o mínimo possível o meio ambiente e que tragam o menor risco para a população que usará aquela obra de engenharia. Agora, considerando o fato de que o Brasil é composto por, em sua maioria absoluta, de municípios que não são planejados, os desastres e digamos assim, as catástrofes que ocorrem no espaço urbano, para, digamos assim, populações novas, aumentos, ampliações, não tem motivo para que eles não sejam protegidos. Agora, aqueles que já existem, que ocupam encostas, que estão em áreas de várzea, áreas de risco de deslizamento,
esses, no máximo, pode ser monitorado e feito uma mitigação, no sentido de desocupar parcialmente essa área de ocupação irregular, construindo, por exemplo, moradias em locais seguros, replantando a floresta que existia, que foi suprimida para a criação de edificações, desobstruindo canais, rios, igarapés, para que a calha do rio, ou cavando mais, para que ela tenha um acúmulo de bacia de acumulação, tanto hídrica quanto pluviométrica, maior. São ações de mitigação, de minimização de impactos. E todas essas coisas dependem de vários atores, não só do governo, depende também das pessoas. Você tem razão, não é um problema. Agora, o nosso dever a gente sabe que vai ocorrer, porque já ocorreu, e existe uma previsibilidade na ocorrência de cheias, de máximos de chuva, de pluviometria. A gente sabe se ocorrer um determinado máximo de cheia na cabeceira do rio, onde e quando vai inundar, qual vai ser a área de alagamento, de inundação, e aí a gente pode se antecipar a isso e retirar a população dali, retirar os animais dali e paulatinamente ir resolvendo esse problema. E aí, no caso, é só uma mitigação mesmo, é só minimizar os impactos que a gente sabe que vão ocorrer e que ocorrem naturalmente. Agora, alguns deles a gente provoca. Eu vou citar aqui o caso da minha cidade. Eu não sei se vocês sabem, mas essa semana eu me tornei professor titular do meu departamento. Enquanto vocês estavam de férias, eu estava trabalhando no meu memorial, no meu relatório, na defesa do meu... que aconteceu dia 10, segunda-feira agora. Participei de uma avaliação com 4 professores titulares, numa banca, um relatório, um memorial, uma apresentação, defendi. E eu sou de Belém, eu acho que eu já disse isso para vocês. Belém é uma cidade que hoje, exatamente hoje, dia 12 de janeiro, está fazendo 406 anos. É uma cidade com quase o dobro de tempo da cidade de Fortaleza, uma cidade bem antiga, mas que é uma cidade moderna, mas que traz muito resquício ainda dessa falta de planejamento. Eu sou uma prova viva disso. No memorial, a gente tem que falar sobre a nossa vida inteira. Não sei se vocês sabem, provavelmente não sabem, mas vão saber agora, e depois eu passo para vocês o link da minha apresentação, que está lá no meu canal também. Mas eu sou de Belém e nasci na Baixada de Belém, que é a periferia de Belém. Belém tem quase 70% da sua área inundável, com cotas abaixo do nível médio do mar. Belém é uma península, Belém tem uma área peninsular, com uma única saída por terra, e mais 39 ilhas. Belém, na verdade, é um arquipélago. Eu morava na parte peninsular, que é a maior parte. Mas mesmo a parte peninsular, só para vocês terem uma ideia, dentro da área peninsular de Belém, a gente tem 8 bacias hidrográficas, com uma rede de canais, rios e igarapés que entrecorta a cidade inteira. Só para vocês terem uma ideia, no século XVIII, Belém era chamada de Veneza da América do Sul, por conta da quantidade de rios e canais que cortam a cidade dentro da cidade. E como a gente está numa cota muito baixa, e a gente está lá pertinho da foz do Rio Amazonas, quando a maré, o oceano invade, a maré enche, ela invade o Rio Amazonas, que volta e inunda os rios e igarapés. Então, quando há a coincidência de maré alta, o nível do rio está maior, dos igarapés e dos canais está maior. Com chuva em Belém, que acontece em mais de 300 dias, dos 365 dias de Belém, chove. Belém é a cidade que mais chove no Brasil. Chuva e maré alta, era 70% da região de Belém alagada. Isso demorou muito tempo para ser resolvido. Eu nasci numa dessas regiões alagáveis de várzea, onde a população pobre toda tinha que fazer a sua casa em palafitas, porque a gente já sabia que ia alagar e andar sobre pontilhões de madeira para não andar em cima da água. Isso demorou mais de, sei lá, isso está sendo resolvido agora, depois de 406 anos. E a gente brigava como morador e associação de moradores com a prefeitura e com o governo do estado há pelo menos aí 60 anos para que eles fizessem alguma coisa. E só agora, em 2022, existe digamos assim, a promessa de finalização do projeto de macrodrenagem que construiu comportas nos canais de Belém que desembocam nos rios. E aí, quando a maré enche, as comportas fecham, os canais foram abertos e desobstruídos, alargados e urbanizados, com construção de pistas laterais, para que servissem como bacias de acumulação
de chuva quando chovia. Então a maré alta fecha a comporta, não deixa entrar água do rio nos canais, e aí os canais ficam só para receber a água da chuva para não alagar a cidade toda. Mas isso é uma mitigação de um problema que era já natural, porque Belém foi construída numa área de várzea, e que também é impactado pelo descaso do governo aí nos 406 anos de fundação da cidade de Belém. E que é agravado também pelo fato das pessoas não terem onde morar, ocuparem a calha dos rios, dos canais, dos igarapés, jogarem lixo indevidamente, e isso também assorear mais ainda os canais. É um problema complexo que precisa ser mitigado, mas precisa ser resolvido, precisa ser atacado. E a gente faz isso com engenharia, a gente faz isso com planejamento, a gente faz isso com geoprocessamento. Quem foi que falou aí? Falou o quê? Parabéns, kkkk. Lorena? Parabéns por causa do titular. Obrigado, Lorena. Agora eu já sou professor titular. Velho, né? Olha o barro. Vocês estão aí ainda? Estão com vontade de ir embora? Vou voltar para cá. Estamos sim, professor. Estamos de boa. Bem, uma outra aplicação aí na área de gestão urbana, essa sim tem muito a ver com isso que eu estou falando com vocês. Populações, cidades sem nenhum planejamento, um inchaço das regiões urbanas, metropolitanas, fez com que a gente tivesse aí populações morando em áreas de risco muito grande, com pouquíssimo espaço, morando em áreas inundáveis, morando em áreas sujeitas a deslizamento. Aqui eu fiz essa apresentação há algum tempo, mas infelizmente a gente está vendo agora na área de Belo Horizonte o nível de inundação, de desmoronamento, de alagamento, e não só em Minas Gerais, mas também na Bahia, agora em Goiás, fruto da quantidade de chuva excessiva que está tendo naquela região. Mas a gente pode se prevenir, a gente pode mitigar esses problemas se a gente souber quando, onde e qual a possibilidade deles ocorrerem, e isso a gente faz com geoprocessamento. Aqui, monitoramento de epidemias, trago para vocês os exemplos. O exemplo da epidemia de Covid-19, que começou em 2019, se agravou em 2020 e recrudesce agora em 2021 e 2022, mas saber onde estão os casos, saber onde ocorre a prevalência, saber onde as pessoas residem, descobrir quais são os bairros mais contaminados, pode ajudar digamos assim, o poder público a atuar de forma mais, digamos assim, efetiva no atendimento às populações, tanto sob o ponto de vista de atendimento hospitalar, vacinal, controle de circulação e tudo mais. E essa aqui, não esqueçam, que é a origem do geoprocessamento, e ele precisa ser monitorado. Logística, distribuição de cargas na malha rodoviária, ferroviária brasileira ou na navegação de cabotagem no Brasil, também muito utilizado pelo pessoal da área de transporte, de logística, o geoprocessamento. Transporte público e regional, usar rotas de menor caminho, menor tempo de viagem, mais seguras, também utilizando o geoprocessamento. Mobilidade urbana, por onde vão passar as ciclovias da cidade, onde devem ocorrer os corredores de transporte público para atingir o maior número de pessoas que são usuários do sistema de transporte público, onde existe a necessidade da implantação de um sistema metroviário, e onde não existe Sobral. Eu falei Sobral? Não. Deixa isso para lá. Pois é. E o transporte público, a mobilidade urbana é muito, então, beneficiada também pelo geoprocessamento. Monitorar e avaliar defeitos em sistemas de pavimento, buracos, panelas, trincas, falhas no sistema, na base do sistema ferroviário. A gente precisa monitorar para saber onde existe a necessidade de fazer uma intervenção, uma manutenção, uma reconstrução, e até onde existe uma possibilidade maior de acidente, para sinalizar e avisar aos condutores para que aquilo não ocorra. Localização e classificação de solos numa região. Eu, particularmente, trabalho em nível de pós-graduação com essa área. Uma das áreas que eu atuo é essa, a descobrir onde existe
materiais naturais que possam ser usados como camadas granulares para a construção de pavimentos rodoviários, ferroviários, sem impactar o meio ambiente e trazendo a melhor condição de resistência para que os pavimentos tenham maior durabilidade e resistência ao deslocamento de veículos. Então, descobrir onde estão esses materiais, quais são esses materiais, onde estão, onde eles ocorrem, saber quais são as áreas que são possíveis de serem extraídos e onde não devem ser extraídos para impactar o meio ambiente, quais são as suas propriedades geotécnicas para fins de pavimentação. Essa é uma área que também pode ser muito bem beneficiada por geoprocessamento. Defeitos na via permanente, tanto na camada na camada granular quanto na via férrea, nos dormentes. Bem, para tudo isso a gente usa os SIGs, que são os sistemas de informação geográfica, e para isso a gente usa software de SIG. As geotecnologias, de um modo geral, elas entram como entradas de dados. Eu faço o levantamento topográfico, ela entra como um dado num software de SIG. Eu faço um voo de aerofotogrametria, eu pego uma cena de sensoramento remoto, eu coleto dado com GPS que viram coordenadas. Todas essas informações, elas entram como informações dentro de um SIG para que eu, a partir da digamos assim, manipulação, do gerenciamento, da manipulação e análise dessas informações, eu extraia aí a melhor solução para um problema que eu estou investigando. Bem, tem uma definição de SIG aqui também do Câmara. Então, SIG, ele diz que são ferramentas computacionais dedicadas ao geoprocessamento, que permitem a realização de análises complexas ao integrar dados de diferentes formatos, obtidos de diferentes fontes sobre um fenômeno investigado em um banco de dados georreferenciado. E aí vai uma palavra importante, banco de dados georreferenciado. Existe um banco de dados e existe o banco de dados georreferenciado. O banco de dados georreferenciado necessariamente tem coordenada dos objetos que estão integrando esse banco de dados. E sem a gente saber onde eles estão, a gente não consegue analisá-los. Então, eles precisam estar posicionados no espaço geográfico. Aqui, só uma ideia, só para vocês terem uma ideia do que eu vou pedir para vocês nesse trabalho de geoprocessamento. É uma informação que tem tudo a ver com o que está acontecendo agora e que tem tudo a ver com a profissão de vocês, tanto de engenheiros civis quanto de engenheiros ambientais. Notem só, existe aqui uma ocupação irregular numa área de topografia íngreme, ou seja, morro. O solo desse morro se encharca no período de chuva. Quanto mais arenoso é este material e quanto mais rochas estão embutidas dentro deste material arenoso e quanto mais chover nessa região e quanto mais se suprimir a vegetação natural dessa região, maior é o risco de deslizamento. Então, se eu quiser construir um mapa de risco de deslizamento numa cidade, numa região, num bairro, num estado, eu posso, por exemplo, cruzar informações que já existem. Por exemplo, eu posso cruzar uma camada aí de tipo de solo. Eu vou descobrir se o solo é siltoso, pedregulhoso, arenoso, argiloso. Obviamente, onde tiver solo mais arenoso, que tem baixa coesão, ou seja, os grãos não interagem entre si, estão soltos, eu vou ter uma possibilidade maior de deslizamento. Eu posso pegar uma outra camada de uma superfície contínua do volume de chuva, intensidade pluviométrica. Eu posso pegar uma outra da topografia, para saber onde é mais íngreme e onde é mais plano. Onde é mais plano, provavelmente não haverá um deslizamento muito grande. Mas onde é mais íngreme, haverá um risco maior. Eu posso pegar, por exemplo, aí, uma planta das casas que estão ocupando aquela área. Eu posso pegar um mapa de vegetação. Eu posso cruzar diversos tipos. Nesse caso aí, a geomorfologia, o uso do solo com as casas, a base hidrográfica para saber onde é que passam rios, córregos, cursos d'água, a curva de nível para saber o relevo, e eu cruzo tudo isso. O que é cruzar? Nesse caso, somar essas informações. E eu vou procurar os espaços onde tem solo arenoso, declividade alta, sem vegetação, ou seja, solo exposto, ocupação urbana e intensidade maior de chuva. Onde tudo isso ocorrer, certamente o risco de deslizamento é maior. Porque eu tenho um solo que não tem coesão, que é muito íngreme, que está carregado com várias moradias, mais o peso próprio, mais a água encharcando esse solo, e é desnivelado. E aí, isso tudo é
digamos assim, a receita básica para um acidente com mortes, com certeza, como ocorre quase todos os verões na região sudeste do Brasil, que é a região onde tem, digamos assim, sazonalmente um impacto maior, porque é uma região que é com uma população mais adensada e que tem um índice pluviométrico concentrado muito alto e que ocupa áreas de encostas muito grandes. Então eu estou falando aí de Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, até no sul da Bahia, a gente tem uma concentração muito grande de chuva num período muito curto do ano, com várias áreas de ocupação em nível de morro e que estão sujeitas ao deslizamento. Então eu analisei aqui, esse mapa que está aqui não existia. Existia o mapa de uso do solo, existia o mapa de hidrologia, existia o mapa de altimetria do terreno, existia o mapa de ocupação urbana, mas quando eu somei todos eles, isso gerou um outro mapa para mim, que é esse mapa aqui, ó, que é o mapa, por exemplo, do potencial de deslizamento numa determinada cidade. E aí eu vou ter aí risco alto, risco médio, risco muito alto, risco baixo de deslizamento. E aí eu posso agir nessas áreas, instalando, por exemplo, um sistema de sinalização quando começa a chover para que aquelas pessoas saiam daquela área, ou deslocar para lá a Defesa Civil, ou deslocar para lá o Corpo de Bombeiros, ou melhorar as condições de drenagem, ou diminuir a ocupação, a demografia daquela região. Então são várias medidas que a gente pode tomar se a gente souber onde aquilo vai acontecer. E a gente só não saberá, ou só não saberia, se a gente não quiser ou se a gente não quisesse. Porque existem ferramentas como o geoprocessamento para fazer. E isso foi feito com análise espacial. O trabalho de vocês vai ser mais ou menos esse. Escolher um fenômeno, alagamento, risco, lixo, poluição, solo, qualquer coisa que vocês quiserem, epidemia que vocês quiserem, coletar dados que já existem sobre esse espaço geográfico, incluir isso dentro de um banco de dados geográfico dentro de um SIG, somar, subtrair, multiplicar essas informações espacialmente e gerar um mapa que não existe, apontando um determinado indicador sobre aquele problema que vocês estão analisando. Vocês já viram como é que vai ser o projeto final de vocês, né? Não se preocupem, eu vou dizer para vocês onde é que existem os dados, eu vou apontar para vocês caminhos, e no máximo até o dia 26 eu vou mostrar para vocês como é que usa essas ferramentas computacionalmente. A gente vai fazer aqui ajudando vocês. Eu acho esse ferramental, esse finalzinho do curso, embora ele venha depois de uma interrupção, ele é muito importante para a vida profissional de vocês no extramuros, depois que vocês saírem da universidade e até para as coisas que vocês vão ver mais aí para frente. Só um histórico, eu não vou ler para vocês que leiam, vocês que briguem com isso, mas só falando aqui um pouco, não estou falando lá do século XIX, estou falando aqui da década de 60 já, com o desenvolvimento do primeiro SIG que foi desenvolvido até agora já o século XXI, no início dos anos 2000, com o surgimento do web mapping, map server, mapeamento e SIG através de aplicativos e através de mapas computacionais na internet. Então foi um caminho e a gente pode trabalhar nesse caminho todo só para vocês entenderem um pouco o histórico do SIG. Aqui um pouco da arquitetura do SIG, e é aqui que a gente vai trabalhar. Notem que um SIG é composto por diversas partes, porque ele é um sistema. Dentro desse sistema eu tenho a interface computacional, que pode ser a internet, mas pode ser um desktop, um notebook, eu posso estar trabalhando com ele dedicado ou ele pode estar em nuvem. Eu tenho uma entrada de dados, que pode ser uma planilha, coordenadas, uma imagem de satélite, uma imagem de fotogrametria, uma planta em CAD, pode ser diversas fontes, formatos diferentes. Eu tenho que ter ferramentas para consultar e analisar espacialmente. Eu tenho que ter ferramentas dentro de um SIG para gerar mapeamento, visualizar e criar mapas. Eu tenho que ter condição de gerenciar tudo isso, e isso tudo é feito através de um banco de dados geográfico ou dentro de um banco de dados georreferenciado. Sob o ponto de vista técnico, esse banco de dados ele nada mais é do que um banco de dados relacional. Quando você diz assim, Évila, só estou usando aqui Évila como exemplo, é só uma abstração, é só como exemplo, não precisa ser realidade. Évila tem um noivo
E eu posso dizer, então, que Évila namora João, noivo fictício, ela tem uma relação com o João, que é uma relação de intimidade, que é uma relação afetiva, que é uma relação de afeto, de carinho, de respeito. Ok. O que a relação significa? Significa que os dois têm um contato e, ao impactar um, eu impacto o outro. Um banco de dados relacional, que é um banco de dados geográfico, um banco de dados georreferenciado, ele também é assim. Eu tenho mapas que podem estar no formato vetorial ou matricial ou ambos, que tem uma íntima relação do espaço geográfico com atributos tabulares. Por exemplo, vou me usar como exemplo. Se eu quiser saber fazer um SIG da nossa turma de geotecnologias, por exemplo, colocar dentro de um SIG, eu vou ter que colocar o professor e vou ter que colocar os alunos. Eu vou ter que dizer que eu moro aqui em Fortaleza, no bairro do Meireles, e vou dar as coordenadas do meu prédio. Essa é a minha localização no espaço geográfico. Eu vou ser um ponto. Ok. Mas a este ponto, que é o professor Uchoa, vai estar ligado diversos atributos não espaciais, que a gente chama de atributos tabulares, que aparecem aí no formato de tabelas. Então, vai dizer que é o professor mais bonito do curso de engenharia, do centro de tecnologia, vai dizer que é professor remista, que usa uma camisa azul marinho, que torce por Remo, assim como seus alunos, vai dizer que é o professor que usa barba. Esses são atributos, vai dizer que tem 54 anos com cara de 64. Esses são atributos que não necessariamente estão no mapa, mas eles estão numa planilha relacionados à minha posição, que sou o professor Uchoa. Então, esses atributos são atributos tabulares. E se a gente, quanto mais atributos, mais informações, mais dados tabulares a gente tiver acerca dos entes que estão nos mapas, melhores informações a gente vai conseguir ter e melhores vão ser as análises que a gente vai fazer, que no final vão resultar numa melhor tomada de decisão. Tá rindo de quê, Lorena? Só falei a verdade. Exceto a parte da Évila e do João, que eu nem sei quem é João, nem sei se ela é noiva, nem sei se existe um João na vida dela. O resto tudo é verdade, a parte do mais bonito principalmente. Acreditem na sua mãe. Tá ouvindo isso, Thiago? Tá ouvindo isso, Juan? Como assim até os 54, Lorena? Vou fazer 55. Ah! Vocês sabiam que eu vou fazer aniversário durante o nosso curso? Vou fazer 55 no dia 3 de fevereiro. Pois é. Vou fazer 55 dia 3 de fevereiro. E vou continuar o professor mais bonito do Centro de Tecnologia. Autoestima é tudo, viu, Thiago? Acredite na sua mãe. Sua mãe diz assim, que menino lindo, fofinho, bonito. Acredite na sua mãe. O mundo pode dizer que você é feio. Você se acha bonito, eu me acho bonito até hoje. Tenho certeza que eu sou o mais bonito do Centro de Tecnologia. Ninguém mexe na minha autoestima. Acredito não, 54. São 64, né? Não, Lorena. Bem, os softwares para SIG são a parte desse sistema. Ele pode ser um software geral ou um software específico. Ele pode ser livre ou pode ser proprietário. É um software geral quando ele consegue abarcar um conjunto de ferramentas sem ter uma finalidade específica. E ele é específico, como, por exemplo, SIG destinados à hidrologia, SIG destinados a transportes. Existem sistemas de informações geográficas destinados especificamente só para transportes. Eu trabalhar com roteamento, menor caminho, deslocamento de pessoas, de público, de margens de influência, assim como existem softwares de SIG destinados só para fazer redes de água, de esgoto. Olha aí, Thiago. Mas você não faz 54, né, Thiago? Nem 55. Então, além de eu dividir os softwares de SIG em geral e específico, existem também os livres e os proprietários. Os livres são aqueles que usam a filosofia de a gente não ter que pagar e de a gente ter a possibilidade de alterá-los, programar as linhas de comando deles e ampliar as suas capacidades. Desculpa, gente. Minha garganta está coçando e eu já vou terminar essa aula porque está coçando. Desculpa. Então, um software, a Évila até saiu da reunião só porque eu falei do João, gente. Um software para SIG, ele pode ser um SIG desktop, como os que a gente vai trabalhar aqui. Ele pode ser um SIG móvel ou mobile, esses que estão nos nossos celulares. Ele pode ser um SIG distribuído na nuvem, como a gente pode fazer a interação aí
no Map Service, no QGIS Serve, no Mapbox, vários que estão na nuvem que a gente pode trabalhar com ele. Eu tenho os bancos de dados, sistemas de banco de dados espaciais aí, os livres e os não livres, como por exemplo o PostGIS, PostGRI, o SpatialLite e tudo mais. E eu tenho as bibliotecas de extensões que ampliam as capacidades dos SIGs. Então a moda hoje tá longe, eu vou terminar a aula, depois eu bebo. Obrigado. Eu já acabei meu copo aqui, ó. Então, existem bibliotecas de extensão que podem ser usadas em diferentes SIGs, sobretudo os SIGs livres, que ampliam as capacidades desse software, que é o que a gente vai fazer utilizando o QGIS. Bem, que software a gente vai usar? Que software eu escolho para trabalhar? Existe um software bom e um ruim? Existe, mas eu vou dizer que não, que é para quebrar o galho deles. Pensem assim, o mundo não está dividido em duas coisas: bonito e feio, branco e preto, bom e ruim, bom e mal. O mundo é muito mais parecido com uma superfície contínua como um dado discreto. Então, entre o bom e o ruim existe toda uma gradação. É muito mais uma questão do que serve para a gente quando vou escolher um software de SIG do que se ele é bom ou ruim. Porque um software pode ser muito bom para um projeto de hidrologia e péssimo para um projeto de transporte. Mas ele pode ser geralmente bom nos dois. Então você vai fazer a sua escolha de qual software usar baseado nas necessidades e no serviço que você quer fazer e nas limitações que esse software tem e nas limitações computacionais que você tem também por aí. O custo, se for um software livre ou um software que você tem que pagar, um proprietário. A flexibilidade e a extensibilidade, ou seja, se você pode interagir entre esses softwares, banco de dados diferentes e outros softwares. Se você vai trabalhar na internet ou se você vai trabalhar com ele instalado no seu computador. A eficiência dele, o tempo de processamento, a linguagem em qual ele foi feito, se você entende alguma coisa, se pretende mudar alguma coisa dentro dele para resolver um problema que ele não está pronto para resolver ainda. Se existe ou não comunidades de usuários, fórum de perguntas, que possam ajudar vocês a resolver problemas que você tem e que outras pessoas já têm. E nesse sentido, os softwares livres, além de mais baratos e livres, expansíveis, programáveis, gratuitos, eles também têm uma comunidade gigante de pessoas no mundo todo que pode ajudar você a construir e desenvolver os seus trabalhos em SIG. E é por isso que a gente vai usar o QuantumGIS e a gente já vai fazer isso a partir da semana que vem. Eu vou terminar a aula agora, gente. Desculpem aí, a gente gastou aí 1h30, eu pretendia gastar 1 hora só, mas a gente acabou falando um pouco também do projeto anterior. Eu acho que valeu a pena, porque a gente teve muitas aulas assíncronas, vocês não tiveram nem como perguntar, nem como e estava no final do semestre, estava quase já chegando no final do ano, vocês tinham prova para fazer, foi uma correria danada. Eu acho que agora ficou um pouco mais claro o que é que vocês têm que fazer. Mesmo assim, eu estou disponível para que vocês, a qualquer momento, tendo dúvidas sobre o processamento de dados, me perguntem, podem falar as duplas, podem falar comigo no WhatsApp e eu respondo na medida do possível para vocês. Na semana que vem, a gente vai falar um pouco mais do que a gente não falou hoje, que é um pouco mais sobre vetorização, análise topológica, álgebra de mapas, inferência espacial, já começando a dar os primeiros passos no QuantumGIS. Então, para isso, seria bom, se é que vocês não têm ainda, vocês terem instalado já o QGIS na máquina de vocês, porque talvez a gente já possa fazer algumas coisas a partir da semana que vem. Dúvidas, perguntas? Tá menos desesperado agora? Eu vou acompanhar vocês, não vou deixar vocês sozinhos, não. Não se preocupe. Estou com medo, porque esse relatório é muito grande e tem detalhezinhos que às vezes toma muito tempo da gente. Não se preocupe, não. Ai, mas vai dar certo. Ninguém fica para trás. Não esqueça disso. Professor, tem como se eu colocar bem detalhado no Classroom que o senhor quer? Sim, eu vou fazer. Eu sei que lá no vídeo tem, né? Mas eu vou fazer isso. Eu já estava, até antes de começar a aula, eu estava fazendo isso lá no Classroom, porque eu achei, na minha loucura, na minha senilidade, que eu já tinha colocado lá no Classroom. Eu só tinha colocado os 3 primeiros. Não tinha, eu coloquei as informações no grupo do WhatsApp e não coloquei no Classroom. E eu vou formalizar tudo lá no Classroom, inclusive com a data de entrega, os arquivos que eu já mandei no WhatsApp,
e um passo a passo o que é que eu quero. Não se preocupe não, Certo, vou professor. fazer isso ainda hoje. A gente se encontra então na quarta-feira que vem às 6 horas, tá bom? Tchau, gente. Tchau, professor. Melhoras, viu? Obrigado. Até quarta. Tchau. Tchau, professor. Melhoras. Tchau, Lorena, Amanda.